este telão até sábado, depois vai ficar tudo normal, tá bem? Tema de hoje: sem o temor do Senhor é impossível evitar o pecado. Uau! Hoje nós vamos entrar em umas águas profundas, de muito conhecimento da graça do Senhor, sobre o que Jesus fez na cruz com o pecado, e como nós hoje nos posicionamos em relação a este tema, que é tão, gerador de pânico, de medo, de constrangimento. Mas nós vamos com os olhos iluminados entender que na carne, neste mundo que jaz no maligno, podemos estar suscetíveis a alguns ataques e eventualmente, sem vigiar a carne, tropeçarmos em alguma pedra pelo caminho. E o temor do Senhor, Ele nos orienta, nos ensina a não tropeçar nestas pedras pelo caminho. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos começar com 1 de Pedro, primeira carta de Pedro 1, 17 a 19, que diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, quem é que invoca Deus como Pai? A Bíblia diz: se você invoca como Pai aquele, é Deus que ele está falando aqui, que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Quer dizer que não tem título, não tem ministério, não tem rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, não é? Culto ou não culto. Olha o que diz aqui: ele julga sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Se nós temos ele como Pai, se nós falamos com ele, Pedro diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Este é o tempo enquanto nós estamos aqui nesta terra. Enquanto estamos aqui, temos que nos portar, viver, nos conduzir com temor. Versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então foi o sangue de Cristo que nos lavou, regenerou, que nos resgatou do nosso fútil procedimento, quando nós estávamos no império das trevas, quando nós seguíamos o curso do mundo. Ali era um fútil procedimento. Agora que nós somos salvos, resgatados, lavados no sangue deste cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, agora o apóstolo Pedro diz: portai-vos com temor no tempo da vossa peregrinação, no tempo que nós estamos aqui. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar para que Deus fale a todos. Ele quer falar com todos nós, os internautas e os que estão aqui. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus que ainda que sejamos infiéis, permanece fiel, não podendo negar aquilo que os teus lábios proferiram, Senhor. A tua palavra não pode ser negada, invalidada, trocada. A tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os intentos, os pensamentos. Ó Deus, a tua palavra corta, separa alma de espírito, juntas e medulas, até os propósitos mais íntimos do nosso coração. A tua palavra vai lá no âmago, na essência de cada um, e separa, e divide, e corta, e lapida o nosso caráter, lapida os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Jesus, a tua palavra lapida o nosso temperamento, Senhor. A tua palavra, ela é poderosa, e ela cumpre sempre os desígnios para os quais o Senhor a determina. Por isso, nesta noite, Jesus, ao falar com o teu povo, com a tua igreja,
Tu vais fazer uma obra, Jesus, tão grande, tão profunda, de corte, de separação da carne do que é espírito, Pai. Separação, Jesus, de pensamentos errados, de pensamentos certos, de sentimentos errados, de sentimentos corretos. A Tua palavra vai alinhar, a Tua palavra, Senhor, oh Jesus, vai nos ensinar a discernir propósitos dos nossos próprios corações, Jesus. A Tua palavra, Jesus, vai lapidar as vidas que estão diante de Ti, Senhor, como diamantes brutos muitas vezes, que precisam, Jesus, do Teu toque. Tu és o artista, Jesus. Tu és o arquiteto, Jesus. Tu és o dono, o Senhor das nossas vidas. Faz como Te apraz, meu Deus. Faça o que Tu quiseres com esta igreja, Senhor. Seja feita a Tua vontade. A Tua vontade. A Tua vontade é soberana. E ela vai prevalecer sempre, Senhor, sobre a vontade de quem quer que seja. Foi assim nestes 18 anos. Continuará a ser assim, porque Tu és soberano. Toda a soberania Te pertence. Nesta noite, Pai, nos abrimos totalmente para o agir, o trabalhar do Teu Espírito Santo em nós. E os frutos serão para a glória do Teu nome, para testemunho do Teu reino, em nome de Jesus. E o povo que assim ora, crendo, diz amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Você continuar tocando assim, eu faço a vigília da oração em graça. Não dá vontade de parar, não é? A gente vê o teclado profetizando, o teclado chegando, né? Como louvor ao trono de Deus. Isso é maravilhoso. Meus irmãos amados pelo Senhor, filhos na fé, herdeiros de Deus, salvos, justificados, redimidos, templos do Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Homens e mulheres que aprendem o temor de Deus e desfrutam por isso também e mais das mais ricas bênçãos em suas vidas. Há uma grande confusão entre os cristãos modernos. Há uma grande confusão entre os cristãos chamados por alguns de avivados ou neopentecostais. Uma grande confusão em relação à diferença que existe entre liberdade e libertinagem. A diferença que existe entre respeito e desrespeito. A diferença que existe entre submissão e rebeldia. A diferença que existe entre graça e falta de temor a Deus. Essa confusão de conceitos e de vivências tem, infelizmente, penetrado na obra de Deus. E nós todos temos visto as consequências trágicas no testemunho da igreja como um todo, na face da terra. Lógico que há exceções, porque dentro da igreja há, independente se são tradicionais, se são avivados, se são pentecostais, neopentecostais ou modernos, ou seja lá o que, sempre existirão os tementes a Deus, os fiéis, os obedientes, aqueles que se submetem inteiramente ao Todo-Poderoso. Há verdadeiros desastres acontecendo hoje, em nossos dias, na vida dos cristãos, através dos cristãos. Há verdadeiros desastres oriundos dessa confusão na vida de muitos crentes, na vida de muitos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, cabe ao altar da Igreja de Jesus Cristo, um altar que tem revelação da graça, que teve os seus olhos iluminados por Deus, para saber qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a herança que temos entre os santos,
cabe ao altar da Igreja de Jesus Cristo levar conhecimento bíblico ao povo de Deus. Cabe ao altar orar para que Deus ilumine o entendimento dos incautos. Cabe ao altar ensinar aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que a despeito de toda a modernidade do nosso século, a despeito de toda a anarquia que está por aí em todos os segmentos da sociedade, há um Deus que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que é fiel e que não muda. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, esse Deus não zomba de nós, não escarnece dos seus filhos, não zomba do seu povo, mas ele também não admite que nós zombemos dele. Em Gálatas 6:7, podemos encontrar esta afirmação nas palavras do apóstolo Paulo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso, não é outra coisa. Aquilo que semear é isso, exatamente a mesma semente semeada, ela tem geneticamente e espiritualmente, pela palavra, a capacidade de dar os frutos correspondentes, os frutos equivalentes. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É muito triste observar a plantação dos cristãos que vivem semeando na carne. É degradante a vida de quem colhe os frutos daquilo que semeou na carne. As perdas são enormes. O prejuízo é incalculável. O sofrimento é intenso. A dor, a vergonha, não só da pessoa, mas também da família. A dor, a vergonha, não é só da família também, mas de muitas pessoas que estão junto, que andam à volta deste que semeia na carne. Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo explica isso. Ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Não é de Deus que se colhe o que não é bom. É da própria carne, é da própria semente, porque isso que o homem semear, ou aquilo que o homem, isso também ceifará. Então, se ele semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Semear para a carne conduz a uma vida de pecado e a uma vida de corrupção. O crente que semeia para a sua própria carne, ele não perde o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo se retira, vai embora, não perde a salvação. Mas o crente que semeia na carne, ele perde o fruto do Espírito. Ele apaga a chama, a manifestação do Espírito Santo. Esta é a perda do crente que semeia na carne. E se ele perde o fruto do Espírito, ele não tem a manifestação do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Você percebe que as pessoas que plantam na carne, normalmente quando estão neste plantio carnal, o que mais elas falam, proclamam, escrevem, dão testemunho, o que mais sai da boca destas pessoas é amor, 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 paz, paz, alegria, sai da boca. Mas não tem a manifestação do fruto, porque quem planta para a carne, da carne colherá corrupção. E corrupção não tem nada a ver com paz, com alegria, com benignidade, com domínio próprio, com amor, com nada disso. Então, olha como é que está a mente e a consciência de quem vive na carne. Perdeu a noção. Quando a gente usa uma expressão aí popular, diz assim: gente, é sem noção. Pode escrever, é sem noção quem planta na carne. Quem está plantando na carne, apesar de falar versículos, o que planta, amado, é a atitude.
Não é a palavra bonita de um versículo que eu digo e colo na minha porta, ou coloco lá no meu e-mail. Não é o versículo que está sendo semeado. O que eu semeio é a minha vida. O que eu semeio são os meus atos. O que eu semeio é o meu comportamento. O que eu semeio é aquilo que eu manifesto. É o meu proceder. Por isso que Pedro disse assim, olha, enquanto nós estivermos nesta peregrinação, nós temos que fazer o quê? Nós temos que temer a Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Por quê? Porque se eu não temo, eu corro o risco de estar semeando na carne. E se eu semeio na carne, ou para a minha carne, eu vou colher coisas terríveis. Eu vou colher, resumindo tudo, corrupção. Corrupção não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo. E normalmente quem está colhendo corrupção são as pessoas que mais gostam de falar de amor. E gostam de falar de amor por quê? Porque como o amor, fruto do Espírito, se esfriou, não tem como se manifestar, então eu tenho que forçar uma barra. Eu quero ser amado, eu preciso ser amado, eu quero amar, mas eu não consigo. Eu não consigo nem amar e eu não consigo nem sentir o amor das pessoas, porque continuamos amando aqueles que plantam na carne. Porém as pessoas não conseguem sentir o amor com o qual elas são amadas. E elas também não conseguem amar. Porque a manifestação do Espírito, do fruto, está o quê? Apagada. Foi retirada. Porque a plantação na carne, quando a carne, Deus não tem parte, Deus para. Diz, é por aí? Então vai você. Eu não ajo onde há carne. Eu não tenho nada com a carne. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Então, para você entender um pouquinho como é que está a mente, como é que está a consciência de quem vive na carne. Isso aqui é para crentes, viu, que eu estou falando. Porque o ímpio não tem essa distinção. O ímpio, o que não é salvo, ele não tem essa distinção de viver no espírito e viver na carne. Ele está morto espiritualmente, em delitos e pecados. Ele é só uma alma vivente, ele só tem um viver na carne. Então, estas cartas, todos os textos, são para crentes. Isso aqui foi dirigido à igreja. Por isso que Paulo diz para a igreja dos Gálatas, olha, quem semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Ele está falando para cristãos, ele está falando para convertidos. E você tem que entender o que acontece na cabeça de cristãos, de convertidos, que ficam plantando na carne, né? Cristãos convertidos, que na verdade estão aí já nesta colheita de corrupção. A mente, a consciência de quem vive na carne, não tem esta vida, a manifestação do fruto do Espírito. Então veja o que a Bíblia diz em Tito 1, 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros. Guarde isso, porque isso aqui é um tesouro precioso. Todas as coisas são puras para os puros. Quando uma pessoa é pura, quando o seu coração é puro, quando a sua mente é pura, quando ela não está na carne, não quer nada com a carne, tudo que essa pessoa vê, tudo que essa pessoa, ela acha tudo puro. Ela não vê maldade, ela não vê impureza, ela não vê sujeira, ela não vê, sabe, malignidade por trás das coisas. Ela não fica ali, né, captando alguma coisa que só ela consegue. Todas as coisas são puras para os puros. Um puro, ele pode até ver uma coisa que não é pura. Mas como ele tem uma mente pura, ele tem um coração puro, ele está no espírito, ele não consegue nem ver a sujeira e a impureza de algo impuro, muitas vezes. Então, olha, todavia, para os impuros e descrentes, gente, mas isto aqui é carta para crente? Sim, porque há momentos na vida em que as pessoas descreem. Há momentos na vida de muitos cristãos que a Bíblia está dizendo, Deus está falando, o Espírito Santo está assinalando, a pessoa não está crendo, ela não está acreditando. Mas ela é crente, você compreende, amado? Ela é crente, mas Deus está dizendo, e a pessoa não acredito, não é por aí, não é para mim, não é comigo, não é essa palavra, não. Ora, para os impuros e descrentes, e quando é que a pessoa diz, não é para mim, não é comigo? Quando ela está na carne, quando ela já está na corrupção. Porque, amados, eu abro a Bíblia, tudo é para mim. Tudo é para mim. Bispa, mas as palavras, é para mim. Se não é para mim, porque eu estou vivendo aquilo, é para eu aprender sobre aquilo. Eu tomo
isso aqui é para mim, Deus está me ensinando, Deus está me corrigindo, Deus está me exortando, Deus está me consolando, Deus está me mostrando como é que é para proceder nessa situação, Deus está me preparando para que se isso acontecer, eu saiba me posicionar, Deus está me sinalizando para que eu evite isso. Então todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Quem é o descrente? O descrente é aquele que não consegue mais entender que Deus está falando, que Deus está mostrando, que Deus está sinalizando. Esse aí já está com a sua mente, olha como. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha, em nome de Jesus, meu amado, são dignos esses crentes de misericórdia. Precisam de oração. Vocês estão entendendo? A mente... Se a mente está corrompida, está pensando alguma coisa direita? Não. A consciência, como é que está a consciência? Corrompida. A mente e a consciência. Uma pessoa com a consciência corrompida, você acha que ela vai ver bem em alguma coisa? Ela vai ver pureza em alguma coisa? Então, quando um cristão começa a dizer, não é bem assim, a palavra não é bem assim, a palavra não está escrito assim, não é isso que está querendo dizer, não é comigo essa palavra, não é para mim essa palavra. Ponto número 1, carne. Ponto número 2, já está em corrupção. Ponto número 3, a pureza se afastou. Já há impureza e descrença. Agora você sabe. Tudo está impuro, tudo está errado, tudo está fora, tudo é outra. As pessoas criam as suas próprias verdades. Por quê? Porque tanto a mente delas como a consciência dessas pessoas estão o quê? Corrompidas. Então não adianta, você pode mostrar a coisa mais pura, mas cândida. É sujo, é impuro, não presta. Tem coisa por trás disso, tem outra intenção, não é bem assim. Por quê? A mente e a consciência estão corrompidas. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu não conheço nenhum crente que fala, não, eu estou mal, eu não conheço a Deus, não sei nada de Deus. Não, todo mundo professa conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas... Abre o olho, meu amado. Jesus falou várias vezes, olha o resultado da vida, olha o fruto da vida, olha a palavra que sai da boca. Nós tivemos aqui uma série sobre os 3 corações. A boca fala do que algum dos corações está cheio. Qual o coração? Olha só, às vezes é um coração o quê? Impuro, descrente. E quando abre a boca, é o que vai sair pela boca. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Amado, veja as obras. Veja como a pessoa fala. Veja como ela trata as pessoas. Veja, está negando pelas obras? Então não conhece nada. É por isso que são abomináveis. Mas tem crente abominável? Tem. Nas atitudes. São amados de Deus. Deus morreu na cruz, através de Jesus, manifestado ali para eles por amor. Mas existem comportamentos que tornam pessoas o quê? Abomináveis. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa Às vezes quer fazer a obra boa, mas a consciência e a mente estão corrompidas, não vai ser aprovado por Deus para a boa obra. E o pior de tudo, o mais triste para Deus, é constatar que muitas posturas não mudam. A mente não é renovada, a consciência está ali cauterizada, a vida não é transformada, os erros são justificados e a culpa vai sempre para os outros. Você não vai encontrar nunca um carnal dizendo que a culpa é dele. Só quando o Espírito tratar ali, ele cair em si e reconhecer o seu erro. Um carnal nunca diz que a culpa é dele. A culpa é sempre do fulano, da fulana, do beltrano. Fizeram, deixaram de fazer. Isso é carnal. A mente já está o quê? Impura. Consciência já está ali impura. Então, agora nós temos que pensar o seguinte. Nós estamos aprendendo o temor do Senhor. Estamos. Quem está aprendendo o temor do Senhor? Muito bem. Então nós vamos responder juntos a uma pergunta. Essa impureza em ver as coisas,
essa mente, né? E essa consciência, mente e consciência corrompidas, essa reprovação de Deus para as boas obras. Olha, tudo isso por quê? Por quê? Por que a pessoa entrou por esse caminho? Provérbios 1, 29 e 30, você já sabe a resposta. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ah, quer dizer que há escolha? Sim, para se temer a Deus ou não há escolha. Para se abraçar o conhecimento ou rechaçar e aborrecer o conhecimento, há escolha. Não há livre-arbítrio para a salvação, mas as escolhas do dia a dia, todos nós fazemos e somos responsáveis por elas e pelas consequências delas. E há pessoas que aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho, porque aí a mente já está o quê? Corrompida, a consciência está corrompida, não vejo pureza em nada, então não quero conselho. É Deus falando, mas diz, não é Deus, é ela. Não é Deus, é o fulano. Não é Deus, é o apóstolo. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Desprezaram toda a minha repreensão. Nós estudamos na mensagem do domingo que a ausência do temor na vida de um crente faz até com que as orações não sejam respondidas. Lembram-se de Provérbios 1, 28? Veja lá. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então nós estamos aqui diante de uma doutrina profunda, séria, que é uma doutrina que não tem nada a ver com a lei mosaica. É um princípio bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor ensinou todo o tempo. Este temor do Senhor, a necessidade deste temor do Senhor. Então, no telão, a gente melhorou a nossa definição, vamos colocar lá. O temor é, portanto, ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados, erros, vida fora da palavra, tendo Ele feito tanto em nosso favor, por graça, que somos cuidadosos e zelosos em obedecê-lo em tudo o que fazemos. Sintetizamos aqui de uma forma bem simples, não é? O que é esse temor que o Senhor tem nos ensinado e falado, né? E insistido conosco. Nós estamos entendendo que há certas coisas na nossa vida que são impossíveis de acontecer, que são impossíveis de realizarmos se não houver temor a Deus. Amados, com toda honestidade, você pode aí fazer a sua reflexão, que eu já fiz a minha. Há certas coisas que nós não conseguimos fazer, há certas coisas que nós não realizamos, há certas coisas que não vingaram em termos de projeto, há certas coisas que não foi possível realizar, né? Nós não vimos acontecer, porque no fundo, faltou temor do Senhor. Houve algum tipo de ação na carne, houve algum tipo de impureza na mente, não foi? De corrupção, houve algum tipo de dureza de coração, e Deus não pôde agir por isso. Então, estamos estudando já, este é o terceiro culto dentro da série sobre o temor, de coisas que são impossíveis de se fazer, de se realizar ou de acontecer na nossa vida sem temor. Vamos colocar no telão, sem temor, já estudamos que é impossível adorar a Deus. Se você não esteve aqui, este tema, esta mensagem está na nossa página na internet para você se inteirar da mensagem. Sem temor, estudamos também que é impossível, vimos domingo, servir a Deus. Lógico que é impossível adorar como Deus quer, em espírito e em verdade. É impossível servir a Deus como Deus quer. Mas hoje eu quero lhe mostrar que sem temor é impossível evitar o pecado. E agora nós entramos na segunda parte da mensagem e eu quero que você se antene aí espiritualmente, porque nós vamos entender a ligação entre o temor e os erros, os tropeços da vida.
quando a carne está ali, sem ser refreada, e ela acaba por nos envergonhar, por nos humilhar. Êxodo 20, 18 e 20, diz a palavra: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. Você está vendo esta cena? Deus estava se manifestando. Havia o quê? Trovões, relâmpagos, clangor da trombeta, o monte fumegante. E o povo observando. O povo observando se estremeceu e ficou de longe. Era a lei. Versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Aqui é aquela palavra que eu expliquei do hebraico, que é não ter terror, medo, desespero, né? Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Agora é o outro temor. Agora é o temor reverente. Agora é o temor de obediência. Deus veio, olha a manifestação de Deus como é. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... Quer dizer que o temor evita o pecado. Só que aqui você vai me dizer, mas peraí, era Êxodo, bispa. Bispinha do meu coração, era outro pacto. Deus estava lá se manifestando, um trovão para cá, um trovão para lá, raios. Ouviram trombetas, a terra tremeu, o povo ficou de longe. E Deus, né? O que Moisés disse? Deus veio, porque Deus vinha, se manifestava e se retirava. Deus veio para provar e para vos provar que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus veio, Deus se manifestou, para que o seu temor estivesse diante do seu povo, para que eles não pecassem. Nesta aliança, Deus se manifestou em Cristo Jesus. E agora, Ele se manifesta em nossa vida através do seu Espírito que em nós habita. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Por isso Ele coloca o seu temor em nossos corações, para que nós também não pequemos. A única diferença era a forma de Deus se manifestar. Lá Ele se manifestava e todo mundo via aquela manifestação. E eles, se você ler o texto, eles vão dizer: Moisés, fala você com Deus. Nós não queremos que Deus fale conosco, nós temos medo de morrer, de ser consumido. Eles ficaram de longe observando. Mas nesta aliança, este mesmo Deus que falou a Moisés e ao seu povo, mora dentro de você e mora dentro de mim. E Ele também veio, como Ele veio lá atrás, Ele veio para colocar em nossos corações esse temor, a fim de que a gente também não peque. Aí surge a pergunta dos especialistas em perguntas. Mas bispa, neste pacto, nesta aliança, nós já não estamos livres do pecado? Sim, perfeitamente. Nós estamos livres da lei do pecado. Nós estamos livres da força do pecado. Nós estamos livres da opressão do pecado. Nós estamos livres da escravidão do pecado. Mas veja o que o apóstolo João diz em 1 de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, a força do pecado foi tirada. Mas nós ainda pecamos. Nós temos uma carne que está estragada por causa do pecado. Bispa, como assim? Se dissermos que não temos pecado, então nós temos pecado, não temos pecado? Nós estamos nos enganando? Qual é a verdade? A verdade está em nós? A verdade não está... Como assim? O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 6, 1, 2 e 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque havia uma corrente nessa época que dizia assim: vamos pecar mais, para que a graça de Deus apareça mais nos perdoando. Parece que a corrente também tem hoje. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde no 2, não é? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Igreja, nós morremos ou não para o pecado? Morremos. Morremos ou não?
Morremos. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, a falha no viver cristão é resultado da falha no uso apropriado do poder de Deus na vida diária. A falha no viver cristão é resultado da falta de praticar o temor do Senhor. Olha o que Paulo diz no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ah, quer dizer que o pecado está no meu e no seu corpo mortal. A força dele é que foi tirada. Estamos debaixo da graça. Nesta aliança, o pecado não nos domina. Porém, ele habita na nossa carne. Estamos entendendo? Aí vem Paulo e explica tudo. E diz, olha, o pecado não pode mais te dominar. Ele não tem mais esta força que tinha antes na sua vida. Jesus tirou a força do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Só que o pecado está lá. Agora eu vou te dar um conselho. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está lá. É você que decide se ele vai reinar ou não. Não reine, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer que o pecado tem a carne tem apetites. A carne tem concupiscências, desejos fortes, enganosos, fome. A carne tem paixões. Paixões é um negócio desenfreado. Quando alguém diga, bispo, eu estou apaixonado, eu digo, misericórdia, Jesus, vamos orar. Por quê? Ficou cego. Ficou com fome de alguma coisa aí que não é lícita. Calma. Então, olha só. Você não pode obedecer às paixões da tua carne, às vontades da tua carne. Quando você obedece? Quando o pecado está reinando. Ele está governando. O que é um reinado? É o que governa. Governa alguém, governa alguma coisa. Romanos 7:25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Diga, graças a Deus por Jesus. Porque através dele, olha o que acontece. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Nós todos sabemos muito bem, bonitinho, A, E, I, O, U, Beabá, Beabé, Beibi, e não é biotônico. Olha só, entreguei a sua idade agora. Não fala nada, deixa para lá. Seguinte, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. Ou não? E nós, crentes, convertidos, todos nós sabemos. Jesus está em nós. A Bíblia diz assim, o Espírito Santo que em vós habita, vos guiará a toda verdade. E na verdade, não há erro, não há equívoco. Então, de mim mesmo, de você mesmo, com a mente, com o entendimento, com o que você já entendeu de Deus, já recebeu de Deus, você é escravo da lei de Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Mas Paulo disse, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então ouça, se a minha carne e a sua carne têm a lei do pecado, então se ela não for subjugada, se ela não for refreada todos os dias, pode ser que ela nos envergonhe, pode ser que ela nos humilhe. É o que Paulo diz em Romanos 8, 5 e 8. Porque os que se inclinam para a carne, quer dizer que um crente pode se inclinar para a carne, pode ou não? Pode. Pode se inclinar para a carne. Não deveria, porque o pecado não tem mais força, mas a carne está lá toda imunda, e às vezes o crente não sabe disso, não cuida da sua vida espiritual como deveria, não tem temor do Senhor, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Olha, amado, quem se inclinou para a carne, só quer carne. Vou lhe contar uma coisa que você vai aprender e vai dizer, é verdade. E você não vai esquecer mais. Quando alguém está na carne, e você chega no espírito, você não interessa para esta pessoa. Quando alguém está inclinado nas coisas da carne, diaconisa Roberta, e você chega com uma palavra de Deus, a pessoa não quer ouvir isso. Ela quer alguém que também esteja inclinado na carne. Por quê? Porque a carne cogita das coisas da carne. A carne se alimenta do quê? De pecado. De outras carnes. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Pode ver que os carnais se adoram. Se amam. A coisa mais gostosa
é falar de amor. A coisa mais detestável é ver carnais falando de amor, de paz, de Jesus. Por quê? Você vê que é o quê? Carne. Não tem consistência. Não tem fruto nenhum daquilo que fala. Não tem nada de ação correspondente à verbalização. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Está aqui, livre-arbítrio sim. Você é que decide se você se inclina para as coisas da carne ou se você se inclina para as coisas do Espírito. Ok? Estamos entendendo? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, se não agrada a Deus, os céus se fecham, ficam de bronze. Não agrada a Deus. Não agrada, desagrada. Porque Deus diz, é ruim ainda eu me agradar desse discurso seu aí. Você está na carne, você não me agrada. Você cogita das coisas da carne. Quer dizer que, apesar de o pecado não ter mais domínio sobre os crentes, porque não estão mais debaixo da lei, sim da graça, há crentes que deixam a carne reinar. E por isso, obedecem às suas paixões. Logo, esse deixar a carne reinar e obedecer a esse reinado, satisfazendo as suas vontades, é falta de temor a Deus, amados. Ou seja, sem o temor do Senhor, é impossível evitar o pecado. Porque o temor do Senhor refreia a nossa carne. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o sábio pratica a palavra de Deus e vive o que Deus ensina. Simples como canta um galo, amados. Provérbios 28 diz assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Quando aumentam os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quer dizer que há uma hora em que fica claro. Então, esses homens que se escondem, assim, olha, se você vê muita perversidade, se você vê muita mente e muita consciência corrompida, vai se esconder. Vai se esconder, sai fora. Por quê? Porque o Senhor vai tratar com a carne de cada um. Não somos nós que tratamos disso, é Deus quem trata. E quando Deus trata e Deus, sei lá, corrige, disciplina, faz o que Ele quer, os justos se multiplicam. Aí Deus mostra quem é justo, quem se inclina para as coisas do Espírito. E os justos, amados, trazem outros justos e são testemunhos para outros justos. Amém? Quem teme o Senhor é sábio. O sábio se aparta do mal. Diga comigo, diga, o sábio se aparta do mal. Diga, o sábio é o temente. Salmo 34, 11, 14. Nosso ministro de louvor, Reinaldo, aqui falou do Salmo 34. Eu ali, glória a Deus, testificando. Olha só, vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Agora, quando tem a mente, a consciência cauterizada, quando o impuro não vê mais nada puro, Deus está falando, vem, me escuta, eu quero falar com você. Não quero, não, Deus não fala através desse jeito, não aceito assim, não gosto dessa palavra, não gosto desse jeito, não gosto disso, não recebo isso. Deus diz, mas eu quero ensinar o meu temor, porque isto tudo que você está vivendo é exatamente a falta dele. É a consequência da falta dele. Versículo seguinte, 14. Aparta-te do mal. Não é para correr para o mal, é para se apartar. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Amado, o temor do Senhor é a essência para a gente se afastar do mal. Se você teme a Deus, você não quer nada com confusão, com o mal. O que a Bíblia diz? Corre para o mal? Manda correr para o mal? Manda fazer o quê? Apartar. Bispo, pensei que Deus só mandava juntar. Não, amado. Ele mesmo diz lá em Eclesiastes, há tempo de juntar e há tempo de apartar. Quando que é o tempo de apartar? Quando há mal.
Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Continua se inclinando para as coisas do Espírito. Cogite das coisas do Espírito. Procure a paz. Empenha-te por alcançar a paz. Agora, quem está em guerra, quem está na carne, não tem a manifestação do fruto. Portanto, não tem amor, paz, alegria. Então, se a pessoa não está no Espírito, ela não quer paz, meus diáconos. Ela quer guerra, fight, briga. Sai fora, aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Empenhe por alcançar a tua paz. Quem não quer paz, siga o seu caminho. A Bíblia manda apartar. Glória a Deus pela palavra tratar tão claramente. E nos ensinar como viver, como proceder. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha, quem não teme a Deus é louco. E só um louco despreza a sabedoria e o ensino. Por isso é que a carne reina. Por isso que a carne vive humilhando esse tipo de crente. Esse tipo de crente sem temor, esse louco aí, inclusive, ele acaba sozinho. Porque diz Salomão em Provérbios 9, 10 e 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Seja um homem e uma mulher prudente. Agora veja o que diz o 12. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Ninguém aguenta um escarnecedor, amado. Gente, besta fera, né? Nós conhecemos um senhor na lei que ele dizia assim: às vezes eu vivo na carne mesmo. Eu reconheço, às vezes estou errado, vivo na carne. Falo umas coisas, tudo, eu ajo como uma besta fera. A pastora já falava: o que será isso? Aí nós vamos ver, né? Uma expressão bíblica, besta fera, um animal, ajo como um... Mas, se você é sábio, você é para si mesmo. Vai fazer bem para você. Mas se você é escarnecedor, só você vai se suportar. Ninguém mais aguenta o escarnecedor. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. A consequência de viver na carne também é colocar os pés em laços de morte. E o temor evita laços. O temor evita laços até de morte. Vamos mais. Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do... Quem teme ao Senhor se aparta do mal. Amém? É saudável. Veja o que diz 24, 21. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quem se aparta do mal tem saúde. Diga glória a Deus. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os... É para se associar? É para fazer o quê? É para apartar. Sai fora. Tem revoltoso, meu amado, não se meta lá não. Não se meta lá não. Agora nós somos capazes de entender tantas coisas, né? Você quer ver Provérbios 31, 30, como você vai entender certas famílias, certas casas? Enganosa é a graça, não é a graça de Deus. Aqui está falando da graça visual, tá? De uma aparência. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sim, lógico. Quem não teme ao Senhor, depois quer ser louvada, apreciada, admirada, requisitada, é nada, é excluída mesmo. Por quê? É tola. Não tem virtude nenhuma, não tem sabedoria. Com as próprias mãos destrói um casamento, destrói uma família, destrói filhos, põe todo mundo um contra o outro, expõe a sua casa. Amado, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada por quê? Porque o resultado desse temor do Senhor vai ser mostrado nas suas atitudes, no seu casamento, na sua profissão, na educação dos seus filhos, na sua casa, no seu portar, no seu visual, em tudo. Lógico. Amém? Vamos nos atentar, para encerrar, a recomendação do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, temos mais de 7.000 promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza. De repente eu posso estar pregando aqui, e nós oramos tanto para que Deus
fale, que o Espírito fale. De repente alguém que estava se inclinando para a carne se abriu e disse, fale comigo, Senhor. Quem sabe? Porque quando a gente está se inclinando para a carne, ainda não está colhendo corrupção da carne, ainda a gente está ali, né? Querendo ouvir Deus, e o Deus fala, usa todas as maneiras possíveis e imaginárias, ou não imaginárias, para nos trazer a sensatez. Então, de repente, alguém, né? O que eu faço? Eu estava me inclinando para a carne, eu estava me associando a revoltosos, eu estava me juntando ao mal, à malignidade, à carne, eu estava gostando da carne de outras carnes, eu estava adorando outras carnes. Olha, tendo tais promessas, amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deus nos prometeu, amados, sua presença manifesta. Deus nos prometeu um relacionamento especial com aqueles que lhe obedecem. Está escrito isso na Bíblia. As promessas são de Deus. E os crentes devem cumprir cuidadosamente a sua parte. Qual é a nossa parte? Nós temos que satisfazer as condições que Deus estabeleceu para nós recebermos as promessas. As premissas vêm antes das promessas. Amém? Encerro com 1 de Pedro 1, 14 a 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A nossa carne nos levava para satisfazer as paixões no tempo que a gente era ignorante, que a gente não era crente, convertido. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amados, se tem alguma área da vida que não está sendo santa, algum tipo de coisa que a gente faça, nós temos hoje que nos purificar disso. Porque a palavra diz, olha, quem chamou você, quem chamou a mim, ele é santo. E ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não pode ter uma área ali que não está santificada, que não está debaixo dessa cobertura do temor do Senhor. Versículo 16. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E eu encerro com o 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Como é que eu sou santo? Quando eu me porto com temor. Quando eu me porto com temor, é natural que eu vá purificando áreas da minha vida e a santidade de Cristo comece a ser manifestada e que todos vejam isso. Para a glória de Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos levantar as mãos aos céus. Você é um verdadeiro adorador, temente. Então você adora a Deus em espírito e em verdade. Você serve a Deus com temor. Você serve a Deus na beleza da sua santidade, como Ele espera. Você reverencia o Senhor. E hoje, você aprendeu que esse temor do Senhor evita aproximação com o mal, tropeços, carnalidades. Refreia a sua carne, entendendo que aquele que é santo te chamou para viver como Ele, em santidade. Pai amado e bendito, nós encerramos este culto, Senhor, colocando agora diante de Ti, Jesus, todas as áreas da nossa vida, Senhor, sem exceção. Porque Tu esperas de nós, Jesus, um proceder santo, Jesus. Uma vida digna de acordo com o nosso chamamento, Pai. Uma vida irrepreensível. Tu não falarias alguma coisa para nós, Jesus. Não darias uma ordem, se não fosse possível cumpri-la, Jesus. E Tu nos disseste, sede santos, como eu sou santo. Pai bendito e amado, é possível viver esta santidade. O Teu Espírito em nós é que nos capacita, Jesus, a viver desta forma. Quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, esta santidade é natural em nossa vida, Pai. Quando nós cogitamos das coisas da carne, nós nos afastamos desse procedimento santo, dessa vida santa que Tu esperas e requeres de cada um dos Teus filhos, Pai. Nesta hora, Jesus, nós agora colocamos todas as áreas, aquelas que estavam também nebulosas. Quem sabe, Jesus, alguma inclinaçãozinha aqui, outra ali, para a carne. Jesus, nós não cogitamos das coisas da carne. Por isso nós submetemos todas estas áreas, Senhor,
Senhor, a tua, Jesus, purificação, Jesus. O sangue vertido na cruz está aqui hoje, Senhor, quente ainda, Jesus, para trazer, Jesus, esta renovação, este entendimento de que nós somos santos, que nós somos, Pai, chamados para viver como testemunhas de Jesus na face da terra, Pai. Não adianta ficar perguntando se Jesus faria assim, se Jesus faria assado. Nós queremos fazer, não queremos que os outros façam. Nós fomos chamados a fazer, Senhor. Eu não quero, Senhor, responder pelo outro, porque eu não posso responder pelo outro. Eu vou ter que dar contas de mim mesmo a Ti, Senhor. Fala isso aos meus irmãos, fala isso às famílias, Jesus. É cada um por si diante de Ti, Pai. A Tua palavra foi aberta nesta noite, Senhor, exposta. Portanto, a Tua boca estava aberta, falando a cada coração, Jesus. E esta palavra não há de voltar para Ti vazia. Ela já cumpriu desígnios, ela já nos orientou, ela já nos esclareceu, ela já respondeu perguntas, Pai. Ela já nos submeteu, Pai, à santidade que está no Teu Espírito que habita em nós. Queremos isto para a nossa vida, Senhor. Queremos este viver para nós, Jesus. Queremos, Jesus, durante a nossa peregrinação, ó Jesus, desenvolver a salvação com temor, sim, e com tremor, Jesus. Os benefícios são extraordinários para os tementes, mas a tragédia para os que não Te temem, Senhor, também são, Jesus, assustadoras. E nós não queremos nada com aquilo que Tu não queres, Pai. Somos seres espirituais e cogitamos das coisas do Espírito. E rechaçamos todo mal, toda ira, toda revolta, toda carnalidade, toda impureza, toda mente e consciência corrompidas. Saiam! Seja tudo trocado por mentes saudáveis, consciências puras diante de Deus. Jesus, esse é o nosso chamado. Esse é o chamado do povo, que se diz povo da graça de Deus. E nós não vamos abrir mão destes conhecimentos, Pai. Não vamos abrir mão deste procedimento digno e santo, sim, diante de Ti e diante dos homens. Agrademos ou não a quem quer que seja, importa agradar a Ti, Senhor. Importa agradar a Ti, Jesus. E só agradam a Deus os que vivem no Espírito, em santidade, em nome de Jesus. Amém, diga amém. Dá um aplausão aí para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Quem não cogita das coisas Aleluia. da carne, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga eu sou temente, graças a Deus. Aleluia. Quem precisa sair, bispo já deu a bênção final, fique à vontade. Bom descanso. Quem puder, cante este último cântico em nome de Jesus. Amém. Os tementes estão aqui para a glória do Senhor. Prazer. Prazer. Por nada. Prazer. Amém. Glória a Deus. Ai, maravilha. Todos os tementes ao Senhor. Aleluia. Na corte do Egito ou na casa de César, na Babilônia o sempre não é o lugar. Os seus manjares, repromos seus altares, não me iludo com a festa de uma casa. Porque não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado.
bondade do Egito, ou na casa de César, na Babilônia, eu sei que não é lugar. Os jeitos são manjares, reprovo seus altares, eu não me luto com a festa de dançar. Declare isso. Quando eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. E as palmas não param. Com força, igreja. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Aleluia. Todos os santos aplaudam o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, uma excelente sexta-feira, até sábado, até domingo. Vão em paz, em nome de Jesus. Você é santo. Amém. Olha o irmão que está do seu lado e diga: somos santos, chamados a ser santos, tementes.